Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série EBD na prática, estudando uma lição da Escola Bíblica Dominical da revista da CPAD, das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos no quarto trimestre e a gente está estudando sobre o apóstolo Paulo. Então a gente vai dar continuidade. Vamos fazer a parte 2 da lição 7, que é o tema Paulo, o plantador de igrejas. Se você é novo por aqui, nesse canal a gente fala agora, nessa série nova, a gente está falando um pouquinho sobre a Escola Bíblica Dominical. Então, agora a gente vai falar a segunda parte dessa lição incrível sobre Paulo como um dos grandes plantadores de igreja que a gente tem, né? Em toda a história bíblica, isso conta. E de antemão, eu quero dizer a você o seguinte, você que está assistindo aí, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa história de Paulo, a história das obras missionárias de Paulo, é muito interessante você ler o livro de Atos dos Apóstolos, porque ele conta desde a trajetória, desde quando ele era perseguidor, até quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, se converteu e se tornou um dos maiores missionários, tá? Um dos mais destacados missionários que a história bíblica já teve. Então é importante que você leia o livro de Atos dos Apóstolos, é de fácil entendimento, é muito legal mesmo. Conta a história de forma bem clara a respeito do início das igrejas, tá? Então a gente vai dar continuidade, o tópico 2 fala o seguinte, ó, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. E aí a gente tem 3 subtópicos aqui, a gente vai falar sobre os 3 e destacar algumas coisas aqui. Lembrando que é EBD na prática, a gente vai sempre trazer um pouco para a nossa atualidade, tá? Ponto 1, uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes. Está lá em Atos 13, ó, em Atos. Pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão e Lúcio de Cirene, e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Saulo estava lá. Antioquia, ali, foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos, ele foi enviado ao vasto campo gentílico para pregar o evangelho. Nesse primeiro tópico aqui, eu quero destacar uma coisa com você. Infelizmente, nos dias atuais, se levantam homens que eles, por seus próprios méritos, eles acham que eles têm toda a capacidade e o destaque para eles se auto-intitularem alguém para plantar igrejas, fundar igrejas e afins. Nesse exemplo que a gente leu aqui, está dizendo que os apóstolos, eles, homens de Deus, debaixo de oração e jejum, então eles colocaram as mãos sobre Saulo e sobre Barnabé para que eles fossem esses missionários. Saulo saiu nessas missões ou seja, debaixo de uma ordenança, de uma liderança. Hoje em dia, infelizmente, muitos, vou ser bem claro aqui, muitos, eles estão congregando numa igreja e aí ele chega a um ponto ali que ele diverge em relação a algum ensinamento, alguma colocação ali, algum estatuto da igreja, enfim. Muitas vezes essa igreja ela já está fundada em um estatuto que já tem mais de 40 anos. Aí aquele camarada chega lá, ele não concorda e aí ele toma a decisão de sair daquela igreja e aí ele sai e ele vai e monta uma igreja para ele. E ele é o dono da igreja, ele vai lá e monta a igreja. Então isso é muito perigoso, é muito perigoso. Ele muitas das vezes ele está saindo não sob uma orientação, debaixo de uma orientação de uma liderança instituída por Deus, para que ele vá lá e abra uma igreja. Não, ele está saindo muitas das vezes em ato de rebeldia
para sair, ir lá e montar a igreja, bota o nome que ele acha melhor, e aí começa a fazer tudo do jeito dele, ele é o dono da igreja. Infelizmente isso acontece. Com Saulo aqui foi diferente. Em Antioquia tinha homem de Deus e que oravam, jejuavam, e aí sim eles impunham as mãos sobre Saulo para enviar ele para os povos pagãos, né? Deixa eu desligar esse monitor aqui. Então, é importante a gente lembrar disso. Estejamos sob a orientação, né? Sob a bênção, a ordenança de uma liderança, para a gente poder sair em missão realmente. E aí assim Deus vai abençoar. Porque você sabe, né? A gente já falou na primeira parte que muitos desafios nós teremos. Vamos lá, ponto 2. A primeira viagem missionária, diz assim, ó. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre, uma região lá, está lá em Atos 13. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimás, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Isso aqui foi um episódio, né? Nessa região de Chipre. Paulo estava falando sobre Jesus para o procônsul, um camarada que era uma autoridade naquela região, e tipo um auxiliar dele estava querendo impedir que o procônsul ouvisse, que o procônsul desse ouvidos ao que Paulo estava dizendo. Paulo falando sobre Jesus, claro. E aí, Paulo foi e repreendeu ele de uma maneira dura, mas com autoridade. Por quê? Porque Paulo estava debaixo da unção de Deus. Quando nós estamos em uma missão debaixo da unção de Deus, Deus há de se responsabilizar e mostrar que o poder pertence a Deus. E Paulo foi e repreendeu ele, e esse camarada ficou cego por um tempo. Por quê? Porque ele estava querendo impedir que Paulo pregasse para o procônsul naquela região. Olha que coisa. E aí mostra mais uma vez que o próprio Paulo ele disse, ó, a minha pregação não chegou até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Olha que tremendo. Então vamos lá, ele diz assim, ó, mais adiante ele pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, onde os judeus se fizeram oposição. Normalmente, quando ele pregava, os judeus, é claro, né, eram autoridades religiosas, faziam oposição. E sempre a gente vai entender que nesse trabalho de plantar novas igrejas se levantarão, de uma maneira ou de outra, oposição. Existe aqui um comentário, olha aqui, eu vou ler aqui para vocês, olha só, aqui, ó. No trabalho de evangelização e implantação de igrejas, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Lembra que a gente falou na primeira parte, Paulo, ele compara, né, a questão da plantação de igreja, a igreja a uma lavoura, e aí é semeado, né, a semente, que é a palavra. Isso faz lembrar também Jesus falando sobre a parábola do semeador, quando ele disse que o semeador saiu a semear e, semeando, a semente caía em terras diferentes. É o que faz menção aqui, ó. Uns vão receber a palavra, outros vão rejeitar e outros vão zombar. Então a parábola do semeador, ela mostra muito isso. Ao você pregar o evangelho, sempre vai acontecer de pessoas que vão dar ouvido, pessoas que vão realmente receber essa palavra, e teremos muitas pessoas que vão zombar do fato de você estar pregando a palavra. E aí eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: essa questão de zombar, de você falar de Jesus Cristo, eu acho que é uma das armas, assim, que o diabo tem se utilizado com muito mais afinco, sabe? A zombaria. Por quê? Porque muitos de nós, isso já é da natureza humana,
nós, os seres humanos, nós não gostamos de ser rejeitados. Então, um tipo de zombaria, quando você está falando de Jesus Cristo, é um tipo de rejeição. E a gente muitas vezes não recebe isso muito bem. É da nossa natureza. A gente não gosta de ser rejeitado. E, infelizmente, eu acho que essa é uma das armas que o diabo ele tem se utilizado muito. As pessoas, então, ficam com vergonha de se manifestar como cristãos, como alguém de Jesus. A gente, muitas das vezes, fica com vergonha de chegar para uma pessoa, em qualquer lugar que seja, e falar, Jesus te ama, você já ouviu falar de Jesus? E a gente fica com vergonha, isso é real, isso é real. Se já aconteceu com você, coloca aí nos comentários. Coloca nos comentários para até outras pessoas também entenderem que isso é uma coisa que é comum. A rejeição, a zombaria, ela não adianta, vai acontecer. Faz parte do desafio. Agora, o Espírito Santo é que opera. Se você estiver debaixo da autoridade do Espírito Santo e confiado na palavra em quem você aceitou, que foi Jesus Cristo, você pode ter certeza. Podem zombar, mas a palavra, a semente, está sendo lançada. E a Bíblia, ela ensina para nós que, em Isaías, que a palavra do Senhor, ela não voltará vazia, mas antes fará o que traz prazer ao Senhor. Então a gente precisa confiar nisso, precisa confiar. Os desafios, eles sempre teremos desafios, sempre teremos. Vamos lá, ponto 3, a segunda viagem missionária. Depois do Concílio de Jerusalém, está lá em Atos 15, Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos, está em Atos 16, 9. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Olha quantas regiões que ele passou e plantou igrejas ali. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Olha que interessante aqui. A gente falou no início que debaixo de uma unção, debaixo da autoridade espiritual, nós temos a convicção de pregar e o Senhor Deus mostrar para aqueles que estão ouvindo que essa palavra é a verdade. Mas a gente não pode se inibir, né? Ficar com vergonha por conta da zombaria. Porque Paulo e tantos outros discípulos, apóstolos, eles também passaram por isso, e tantos outros que iniciaram a igreja aqui no Brasil e no mundo, também passaram por zombaria, e não somente zombaria, mas perseguição até o ponto de pagarem com a própria vida. Então, é importante que a gente entenda que hoje em dia, aqui no Brasil, nós temos uma grande oportunidade de pregar o Evangelho, de fazer com que a palavra de Deus, real, viva, fiel e verdadeira, seja pregada em todos os lugares e o Brasil seja alcançado. Mas é importante ressaltar, eu falei num outro vídeo, que infelizmente muitos têm se levantado com um evangelho que é um evangelho assim, da conveniência, que é aquele evangelho que, assim, sabe o que é a loja de conveniência? Aquelas que existem nos postos de combustível. Você chega lá naquela loja de conveniência, não só tem imposto de combustível, mas normalmente é imposto de combustível. Da conveniência, você chega ali e aí você olha, tem tudo, você pega somente aquilo que você realmente precisa, o que é conveniente. Por isso, loja de conveniência. Ali não é um grande mercado, é uma loja que tem algumas coisas. Então, muita gente está pensando, está olhando o evangelho como uma loja de conveniência. Ele chega lá, bom, essa palavra aqui, é boa para mim, eu quero.
Ah, essa daqui? Não, essa daqui não, para mim não. Essa daqui não é boa não. Ah, aquilo ali é bom para mim. Ah, não, aquele outro ali não. Ah, isso aqui é bom para fulano, sabe? Chegamos ao ponto de ficar desse jeito, o evangelho da conveniência. Então, muitas igrejas realmente, infelizmente, têm pregado esse tipo de evangelho. E aí é um perigo muito grande, porque é um evangelho que está sendo pregado. Sim, a gente precisa entender que pessoas estão sendo alcançadas pela palavra, né? E o próprio Paulo, ele certa feita ele disse, ó, importa que preguem, né? Mas a gente que quer manter a verdade, a gente precisa alertar essas pessoas. Elas já tiveram um encontro com Jesus Cristo, mas aí chega ao ponto delas serem o quê? Podadas, né? Como uma árvore, uma planta, ela precisa ser podada, tirar aquelas partes que estão ruins, para poder ela então dar fruto. É mais ou menos dessa maneira. Assim, aquele que é um cristão, ele precisa ser podado, ele precisa ser corrigido, porque nós temos uma natureza humana que é uma natureza pecaminosa. E os grandes líderes precisam despertar o povo em relação a isso. Tá? Então, a gente está encerrando agora a segunda parte dessa lição. A gente falou sobre o tópico 2, o ponto de partida, a igreja de Antioquia, os desafios, o poder do Espírito Santo na vida de Paulo para poder pregar com ousadia. É isso que a gente precisa buscar. Os grandes desafios que se levantam, pessoas que vão zombar, pessoas que vão querer denegrir a sua imagem, a sua reputação, para que você não tenha, de certa forma, o respeito de quem está ouvindo. Então a gente tem um grande desafio aí. Plantar igrejas é importante, é relevante, mas a gente sabe que é um grande desafio. E uma certeza nós temos, debaixo da unção do Espírito Santo, da ordenança, da liderança cristã, nós temos tudo para vencer todos esses desafios. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.